Close Certo de hoje, maravilhoso com ela, Juliana Camargo, que eu sou fã, essa mulher linda, apresentadora, Ah. jornalista, modelo, defensora dos direitos dos animais, presidente, fundadora da Amparo Animal e Ampara Silvestre, maravilhosa, fora Exato. de ser maravilhosa por Ah. fora, a pessoa mais linda que eu conheço por dentro, Ó, isso quem é. fala, né, gente? A Amor, super apoiadora de muitos anos, desde o comecinho, e não só da Amparo, de várias outras organizações que atuam pelos direitos animais. amo, sou sua fã, eu amo o seu trabalho, acho que o teu Obrigada. trabalho é a coisa mais importante que tem no mundo hoje. Obrigada. Para essa defesa realmente dos animais, é uma transformação que a gente está tendo, uma conscientização que é difícil, é um trabalhinho de formiguinha. Exato. Você deve ter trabalho pra caramba para conseguir conquistar e fazer alguma coisa, mas você nunca desistiu. Olha, eu costumo dizer, Giane, que fundar é difícil, mas se manter durante tantos anos é, assim, sem dúvida nenhuma, muito mais desafiador. Para cada 100 organizações que abrem no Brasil, 90% fecham no primeiro ano. É difícil, né, amor? Não é um trabalho simples. Antes da gente falar da Amparo, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Como você veio pra São Paulo, que pra mim tu era paulista. Te conheço desde sempre aqui. Sim. Mas não, você é paranaense, é isso? Exato, eu sou paranaense do noroeste do Paraná, lá no interiorzinho, que a gente fala porta aberta, porteira, Sei. portão. Então, eu vim pra cá já formada, na minha primeira faculdade eu fiz turismo e hotelaria e vim pra São Paulo pra fazer pós-graduação em gestão ambiental. E aí, tipo, aquela coisa, né, dificuldade de grana, não sabia o que fazer. E lógico, a gente pirulona muito alta desde muito cedo, eu também tenho 1,82 m, então aquela coisa toda. Todo mundo falava pra mim, você tinha que ser modelo, tem que ser Linda modelo, também, tem que né? ser Pelo amor de modelo. Deus. Então sempre cresci com isso, assim, a minha mãe ficava no meu pé, eu era moleca, rejeitava essa ideia. Mas chegou uma hora que eu falei, pô, eu me mato de trabalhar, ganho uma miséria. Eu falei, vou tentar colaborar, né, financeiramente Aham. com meus estudos e tal. E aí, foi quando eu fui fazer o primeiro teste, assim. Então você não veio pra ser modelo, nada a ver. Não, eu estava fazendo pós em gestão ambiental e aí a coisa toda eu Ainda bem, que fui desperdício dessa cara maravilhosa. Imagina no mercado se ela não fosse. Não, e que bom que deu muito certo, assim, porque depois eu me apaixonei, eu me encantei. Eu acho que eu lutava muito contra, porque a minha mãe, ela colocou isso muito cedo em mim. Entendi. Era muita expectativa, assim, e eu não tinha muita. Nunca Ficou com tive. bode. E eu nunca tive muita vaidade, assim. Então, isso pra Tu nem mim. precisa, né, amor? Tu é Não, mas linda eu na não hora que tenho. acorda, pelo Mas um amor de Deus. pouquinho faz bem, né? Eu sempre Ah. fui eu lutei, assim, dificultei muito esse processo. E aí, não era natural pra mim, era eu ter que me esforçar, tipo, o maquiar, ou se arrumar, ou tá. Também como pra caramba, nunca fui magrinha, então isso também sempre foi mega complicado. Mas aí quando eu falei, cara, vou fazer por um período por grana. E aí, rolou muito bem. Rolou muito bem. Aí gostou. Isso, exato. Eu comecei a me encantar. Formiguinha Isso, mordeu. fiz muitas amigas maravilhosas e comecei a estudar, enfim. E aí foi uma crescente, assim. Você sempre foi defensora dos animais desde pequena ou não? Como que você teve essa coisa? Tá, eu posso definir, assim, que eu sou uma alma sensível. Eu sou sensível acima da média, assim. Eu me Sempre importo foi. com tudo, sempre fui, sempre fui. Totalmente acima da média. Então, eu sempre me importei com as coisas que ninguém olhava, assim. E sempre fui muito do social. Desde pequenininha, assim, eu já ensinava dança pra criança com síndrome de Down. Eu tinha 2 vizinhas com síndrome de Mentira. Down e elas iam lá em casa, eu era apaixonada por elas. Então, eu sempre tive essa veia de Tu social. dança também, Danço! amor? Fiz 10 anos de Bailarina dança. ainda, que tá bem, Sim, esse teu lado eu não conhecia. Pois é, tem muita coisa que eu, tipo, acabei É difícil guardando. mulher grande dançar, porque a gente é Menina. tudo meio esquisita, né? Você falou tudo. A minha mãe, ela fez a melhor coisa, porque eu era muito desengonçada. E aí, ela me colocou na dança justamente pra eu adquirir postura, pra eu, né, ser menos espalhafatosa. Porque eu falo, gente, eu sou estabanada porque eu preciso de uma área de manobra muito grande. Porque a gente é grande, não tem um controle. Até o Sim. braço acabar, você já derrubou 3 coisas. É isso, mas acabou funcionando. Então, eu agradeço ela imensamente, porque a dança me trouxe uma consciência corporal muito Sim. grande, assim. Então, isso ajudou depois pro trabalho como modelo, né? Depois, quando eu fui estudar teatro, porque tem muito aquela coisa, né? Tipo, a modelo não. Atriz também? Então, eu me formei atriz. Porque, Maravilhosa. eu comecei a fazer testes, e aí falavam pra mim, modelo não pega texto. Que é difícil e tal. Você falou, É. comigo não, amor. Modelo não vou mandar você pra comercial com texto. Aí eu falei, poxa,
como é que é isso? Ah, não, porque para você fazer testes com texto, testes mais elaborados e tal, você precisa estudar. Eu falei, tá. E aí comecei a estudar teatro. Ah, que legal. E também me apaixonei, assim, me encantei, mergulhei de cabeça. E aí tirei o DRT e falei, tá, agora me mandem Agora, fazer amor, comercial com não tem texto. desculpa. Tô aqui. E nunca quis ser atriz e nada ou não? Foi Nunca. apresentadora. Exato. Aí a coisa foi me direcionando para um caminho que eu também não esperava. Quando eu estava estudando teatro, eu fui chamada para um teste na Band na época. E aí eles falaram assim para mim: eles querem uma repórter de entretenimento que não seja jornalista. Aham. Então, eu ainda não tinha estudado jornalismo, eu tava nesse processo de terminar o teatro. Isso tudo ela é muito estudar teatro. nova, tá, gente? Ela falou de estudei jornalismo, estudei não sei o quê, não sei o quê. Mas- Isso tudo A com essa louca. carinha de 20 que ela tem. A louca dos estudos. Eu sempre fui muito, um curso atrás do outro. E aí, quando eu me formei atriz, eu falei, tá, legal, eu gostei, foi importante até pra minha comunicação e etc. E aí eu fiz esse teste, peguei e comecei a fazer o Band Esportes, reportagem de rua. Tipo, que era bem desenvolta, eles não querem uma pessoa com um perfil de Engessada. Isso. Querem uma coisa mais solta. E aí, também, funcionou muito. O primeiro teste que eu fiz, eu peguei, comecei, tipo, na semana seguinte, Ai, que fiquei maravilhoso. 4 anos na Band, e aí depois, ao todo, foram 12 anos de TV, né? Passei também por várias emissoras e circulei em tudo quanto é lugar. Eu falo, gente, eu já rodei, viu, nessa vida. Ah, eu te conheço Sou há rodadinha tempo, de né, tempo. amor? Rodadinha não, é um expertise que você tem. Você é experiente em vários mercados e Sim. vários setores também diferentes, que são Sim. coisas completamente diferentes. Exato, foi muita vivência. E como que você entrou e criou Ampara? Como surgiu essa coisa? Olha, quando eu… Porque te demanda um tempo, né, amor? É uma loucura, é uma loucura. É abrir mão de Da tudo vida. tua pra defender aquilo, Sim, da vida. Como eu te falei, eu era louca dos projetos sociais. Então, eu cheguei em São Paulo, comecei a ser voluntária num asilo. Eu fiquei nesse asilo 2 anos. Quando eu fiz pós em gestão ambiental, o meu projeto era um programa de educação ambiental. Mas na época não estava na moda e não conseguia patrocinador, porque todo mundo era telhado de vidro. Sei. Na época, você falava, não consigo patrocinador, porque falar de meio ambiente… né, Não era tão falado também, não. não tinha essa preocupação que tem hoje. Não, ao contrário, assim. E aí, eu me lembro muito… Eu comecei a ser voluntária dentro de uma organização em Paraisópolis, que é uma comunidade em São Paulo, Sim. né? E aí, lá dentro… Uma das maiores comunidades que tem. Isso, exatamente. E aí, eu comecei a ser muito voluntária, muito atuante. Que é uma E aí, cidade lá dentro, É uma amor, cidade. é gigante. Uma loucura. E eu me apaixonei, assim. E eu me lembro como se fosse hoje que a presidente dessa ONG virou pra mim um dia e falou assim: Ju, você tem tanta sede, tanta vontade de fazer. Ela falava assim, eu tô bem do jeito que eu tô. Já pensou em fundar sua própria organização? Você tá me cansando, Ju. Vai fazer teus Juliana. negócios. Aqui tá bom do jeito que tá. Jura que foi assim? Juro, foi. Ela falava, meu Deus, você tá cheia de ideia, cabeça fervilhando, você é jovem. Ela falava, eu já tô cansada. Tipo, e eu vou te Negócios já tão apresentar. dando. Isso. E ela falou, vou te apresentar uma menina que também é voluntária e tem essa mesma Quem que pegada que era? você, a Cassiana, que é a nossa Mentira. diretora financeira, juro por Deus. E nessa época, eu e a Marcele, que era a nossa vice-presidente, nós tínhamos um programa de entrevistas. Calma, você conheceu a Marcele, então… A Marcele, na época de modelo, nós Tá. éramos da mesma agência. Tá. Eu e Marcele éramos da mesma agência. E E a a- gente e já a- se e a- amou e se grudou E a nessa Cassiana época. não, Cassiana não. A Cassiana, ela era voluntária nessa mesma organização. Olha como que a coisa foi ligando. pra acontecer. Total. E eu e a Mar, a gente também já resgatava bicho, já vivia nisso, assim, né? De ser apaixonada por bicho. Como você resgatava bicho? Porque muita gente não sabe como resgatar um bicho. Você vê um bicho Se e eu a te pessoa acha que falar, assim, vou pegar e vou enfiar onde esse bicho? muito a gente de babyliss na van, indo fazer gravação. Porque Aí você via- vê eles perdidos, você não vê? Eu Sim, vejo. eles aparecem em todos os lugares. A em Renata, todos que os lugares. trabalhava comigo, falou assim: como que você tá vendo aquele cachorro? Eu falei, gente, ele tá no meio fio, para! É isso, é um Me dá olhar uma treinado. agonia. É um olhar treinado. Claro que assim, hoje eu aprendi a entender o que é vulnerável, né? Como se você deve ou não retirar um animal de rua, por exemplo, um Então gato vamos feral. explicar, já que você aprendeu só agora o que é Sim, vulnerável. Sim, exato. Eu era essa pessoa que queria fazer tudo, resgatar, tirar todos os bichos da rua. E isso, infelizmente, é muito difícil ou impossível, né? A gente se endividou, a gente meteu os pés pelas mãos, pegou mais bicho do que dava conta de cuidar. Quando a gente se viu, Jane, a gente Calma, tava… isso no começo da Ampara. Isso, exatamente. No começo, Porque quando a gente se explica uniu. qual é o trabalho da Ampara Tá. quando vocês criaram. Vamos começar do início. Tá. Nessa experiência de protetoras, a gente tinha essa visão.
de achar que era para tirar todos os bichos da rua e que esse ia ser o nosso trabalho. Graças a essa presidente dessa outra organização, que foi maravilhosa, e ela deu o conselho que foi assim, como um, sabe, ouro. Ela falou: ajam preventivamente. Foquem em fechar a torneira. Se vocês saírem resgatando e formarem um abrigo, vocês não vão dar conta de fazer mais nada além disso. É igual quando você tá endividado, tapa o ralo pra depois fazer a conta de como arrumar aquilo. É mais ou menos isso? Exatamente. Mas a gente teve que dar, né, com Tapa, a cabeça, teve que Normal, é amor. isso. Em tudo na vida, você tem que aprender. Isso. Então, no começo, a gente saiu resgatando. E você colocava onde, A gente se endividou, a gente não tinha sede a princípio, a gente fazia reunião uma nas casas das outras. Quando a gente ganhou uma sede emprestada, a gente saiu pegando tudo quanto era bicho que a gente encontrava na rua. E E não aí, é a simples ter um gente- monte de cachorro, Não. gato, tudo junto. Não, e foi aí que a gente se deparou com as nossas vidas virando um verdadeiro caos. Então a gente não tinha horário pra nada, todas endividadas, a gente não dava conta de cuidar daquela quantidade de bicho, os vizinhos querendo processar a gente. Por causa do barulho. Por causa do barulho, exato, porque em zona Comida, urbana. remédio. Sim, tudo. Pra quem não sabe, em zona urbana, você pode ter, em cada residência, no máximo até 10 animais. Ah, não sabia A disso. gente estava com 37 em uma casa. E aí a gente falou: olha, não dá pra ser assim. Vamos ouvir o que a Marta nos aconselhou? Vamos tentar fazer Vamos- diferente. Isso, vamos tentar fazer diferente. Então a gente começou a trabalhar a adoção desses animais e aí deu super certo. E a gente sentou e falou: olha, os pilares que a gente precisa definir de atuação são os que vão diminuir de fato o número de animais nas ruas. Começando por adoção, que é um tema que a gente vem batendo na tecla, que as nossas campanhas falam muito, nós somos todos vira-latas, que fala dessa coisa de você não querer o animal de raça pura, né? Que todos somos uma grande mistura. E os temas da adoção, você falar para não comprar, né? Para você Sim. adotar, já que são 30 milhões de animais abandonados nas ruas. Então, o tema adoção, ele é trabalhado em eventos e muito fortemente em campanhas, e principalmente nas redes sociais. O segundo pilar, que ainda é um pouco tabu, que tem muita gente que não entende a importância da castração, que é o controle populacional. Tem gente que fala: ai, que dó, vou castrar meu bicho. Não, gente, não. A castração são só benefícios, e principalmente quando existe uma população tão descontrolada como a de cães e gatos. A gente vai Giane, falar sobre isso, total. só disso, que é É. uma parada que até hoje tem uma cabeça, que é uma cultura. Ah, eu vou castrar depois de cruzar uma vez. Então, aí você vai enfiar onde 8 cachorrinhos, amor? Isso. E se esses 8 tiverem outros 8, cada um deles? Aí é aquela coisa que o povo larga na rua, abandona. Sim. Infelizmente é o que acontece. E tem muita gente que pega pra cruzar pra ganhar dinheiro também. Enfim, a gente vai chegar nessa parte, então. A gente vai entrar nisso. Isso. E o Calma. terceiro pilar, Temos tempo. muito assunto. E o terceiro é a conscientização, que é através de projetos educativos, que a gente define projetos. Aliás, a gente separa os projetos para o público infantil e para o público adulto, que são projetos distintos, né? Então, as nossas campanhas, as cartilhas de educação. A gente tá. Ó, quentíssima essa informação, hein? Tá, fala. Tá assim no forno, quase saindo. A Ampara vai lançar uma série de animação Ah, mentira! para crianças, que é uma história que é uma criança que fala com animais. Amor, eu adoro assistir animação. Para. Então, não, e você vai ficar assim chocada, porque é 3D, uma super tecnologia, o desenho lindo, sensível, que cada tema vai conscientizar sobre um tema, né, sobre algum Sim. assunto diferente da causa animal. Ai, que Para maravilhoso. que as crianças já cresçam com essa sementinha plantada. E além das animações, Bem gente, de infância, né? isso, a ideia é plantar essa semente cedo para que, né, o adulto tenha consciência em relação a isso. Então, serão 10 episódios de animação com 10 livros e uma peça de teatro itinerante que fala sobre o mundo animal de Mentira! Bibi. Ai, que É a menina dos nossos olhos, assim, Ai, a gente que tá muito… maravilhoso. Ai, eu quero ver, eu quero ver. Logo vai vir. Conta comigo, você sabe, né? Sim, Que qualquer hora, super. em qualquer coisa. Hoje, a Ampara surgiu com esse Uhum, propósito. uhum. Eu sei que vocês ajudam muitas ONGs também. Exato. Eu queria que você me falasse, Tá. porque, gente, posso falar? Ajudar é uma coisa muito difícil. Ela tem que captar dinheiro, ninguém quer dar dinheiro. Você veio de uma época que não era normal, não era moda essa coisa de Uhum, defesa, exato. defesa animal. Vou contar só um episódio. Meu pai, ele era um cara que amava, ele ama até hoje passarinho, ama passarinho. Uhum. Mas a gente tem uma cultura muito diferente. Então, eu lembro quando eu era criança, ele tinha um pássaro preto dentro de uma gaiola, que era grande, mas era uma gaiola. Uhum. E ele, acho que amava mais o passarinho do que a gente mesmo. Era uma paixão dele, o passarinho. Até um dia que o passarinho fugiu, Uhum. ele escapou da gaiola, e aí ele morreu tentando voltar e não conseguia voltar, porque ele não sabia viver mais no negócio. Uhum. Passa-se os anos, meu pai chega pra mim uma vez viajando comigo, tinha um passarinho na janela, assim. Ele falou assim, eu não entendo gente que prende passarinho. Aí eu olhei pro meu pai e falei, oi?
Ele falou: "Gente, é muito egoísmo do homem prender um passarinho", ó, meu pai, que tinha um pássaro preso. "É muito egoísmo do cara prender o passarinho pra ver a hora que ele quer. Se ele quer que o passarinho vá na casa dele, por que que ele não põe uma sementinha ali na árvore pra ele vir quando ele quiser?" Nossa. Aí eu olhei e falei: "Graças a Deus, tem Ó, tem". Não, eu me mas eu fiquei emociono de ouvir essa emocionada, que entendeu que era uma cultura, não é que sim. ele nem sabia o que era aquilo, não tinha consciência. E As olha pessoas não como fazem o ajuda link. em uma pessoa que não é que tem a preocupação de fazer, é natural, vem Natural. natural de ver, entendeu? Não Uhum. é muito cachorro era no quintal, Sim, antigamente. Meu cachorro nunca tinha entrado dentro de casa, imagina. que era pra tomar conta da casa. Imagina, um Sim. vira-lata, pequenininho, Uhum, mas não uhum. podia entrar dentro, hoje dorme com ele. É isso, membro da família. Óbvio que às vezes à noite fica lá pra tomar conta da casa, segurança, Uhum. mas é o cachorro que tá dentro da casa dele, na cama, tem foto dele dormindo à tarde com o cachorro ali do lado. Mas olha como isso muda, Sim. isso que eu tô falando, de você pôr na criança, porque é uma coisa de cultura, É, né. exatamente. E essa cultura, especialmente a cultura de pássaro em gaiola, ela é muito enraizada em muitos estados brasileiros, Me principalmente no incomoda Nordeste, ver, juro por Deus, Minas, Rio. um pouquinho mais velha, você vai ver, você é a louca que você presa de estar soltando os passarinhos, você vai ver que eu vou arranjar uma confusão. É que É, hoje eu ainda vou presa, depois eu vou ficar a maluca que eu vou estar soltando os bichos tudo por aí. essa é a vontade que a gente tem, né, mas acontece isso que você falou, muitas Amor, vezes se a gente abre, o animal não sobrevive, né. Mas e esse aí que é o você pensa: problema, "Será viver um dia de liberdade, uma vida inteira em cárcere, o que que é melhor?", entendeu? né. A gente também se pega nesse conflito pensando: "O que que a gente Não faz é com muito isso?". louco É. isso? Inclusive eu tô vindo de Brasília agora, né, vim direto daqui. Porque daí você tem uma força hoje, a Sim, Ampara sim. conquistou com todo esse trabalho que vocês fazem honesto, que o povo fala assim: "Ai, bobeira", não é bobeira, é uma Não. transformação ambiental realmente. Total. Assim, até bem pouco tempo atrás as pessoas nem consideravam outros seres que não os seres humanos, né. Então é uma mudança de consciência muito recente. É igual Então viajar com um bicho no avião. A é, confusão que tá dando tudo, que era um coelho, é. que eu também não entendi porque tem um coelho de estimação. Mas tudo Também bem, não. tem mas tem um coelho de estimação. Sim, sim, sim. Eu por mim, amor, eu teria um lugar gigante só pra ter os bichos soltos, e Uhum. claro, cuidando, enfim. Esse é um tema super importante, porque na Páscoa as pessoas dão muito coelho de presente. Em Gente, vez de dar primeiro que coelho não de se dá, pelúcia. não se dá Não. animal a ninguém. É igual você vai dar um filho. Você vai dar um filho pra alguém? Não dá. Você não Sim, dá uma criança pra alguém. exato. Apesar que o ser humano é muito ruim, tem gente que larga também crianças. Bom, enfim. Sim. Aí é São um muitas as situações. Por isso existe um projeto de lei que é perfeito, porque hoje no nosso Código, Civil, o animal ele é uma coisa, um bem, um bem móvel, exato. E existe um projeto de lei justamente para mudar a natureza jurídica dos animais, que animal não é coisa, que é nunca justamente foi. para descaracterizar, porque você teoricamente, hoje na nossa lei, se você compra um cachorro e ele vem com um defeito, é a lei de defesa do consumidor. Você Você pode troca? sim, eu conheço pessoas que já fizeram isso. E tem gente famosa que já fez isso. Troca o Comprou bicho? bulldog francês, ele veio com probleminha e aí foi lá e trocou. Simples assim. É, Ah, pelo amor de Deus, é, gente. Então você tem um filho, ele veio com problema, eu não quero esse, eu vou fazer outro. é. Basicamente isso. Ai, que É horrível, horror! Aí horrível. posso falar que se faz e Descartável. que se paga essa É, pessoa, que eu não sei quem é. sim. E pra mim isso é um karma. Eu acho que se faz, às vezes, sem inconsciência, que não tem uma informa ser ignorante num assunto, Uhum, é uma coisa que a uhum. pessoa mais pra frente, porra, até hoje eu sinto do meu cachorro que ficou no quintal, até hoje eu sinto uma dó. Eu falo: "Gente, Uhum. eu trato ele que nem o meu filho", e é aquele cachorro que eu tive dura 20 anos, eu tive o Uau. cachorrinho, ele nunca entrou dentro da casa. Hum. Eu me sinto tão culpada daqui, é uma coisa muito louca, né, tipo, Mas é muito isso, assim, eu também penso em várias coisas que eu quando mas eu você não era sabe. não, a gente não tinha consciência, né, é isso, é a nossa ignorância, e a gente acaba fazendo coisas que hoje a gente considera inconcebível, né. Então, já que fazendo coisas que você não sabe o que você fez, como você era modelo, você usou pele? Olha, eu não fazia muita moda, né, então eu era mais comercial. Então vamos Eu explicar, f gente, modelo é moda, mas não era do isso, fashion, porque isso, não fazia moda. isso. Mas era modelo, você fazia o quê, poxa? Fazia moda. É isso, é isso, é isso. No comercial. Isso, eu não fazia passarela, não estava muito dessa parte Aham. mais fashion e tal, então eu era muito mais da parte comercial. Nunca aconteceu de, tipo, eu ter, né, algum trabalho com pele, Mas você também não especificamente. tinha tanta consciência nessa época, tinha Não, ou não não? tinha, mas eu ia falar agora, eu já fiz vídeo pra indústria, de carne.
Então, porque você não tinha essa história, Imagina. né. E eu já era nessa época eu era vegetariana, mas e aí eu não fazia o link. É o que você estava falando, muitas vezes, caramba, a gente não liga o tique e o teco, você fala: "Caramba, mas por que que eu tenho essa atitude?" Você acha que é especificamente por causa do animal, você nem pensa na indústria, no processo que existe por trás. Então, assim, foram muitas as situações que hoje eu paro pra pensar, falo: "Caramba, olha o comercial que eu fiz, olha, eu fiz a divulgação desse produto, né, hoje eu não faria de jeito nenhum." E foi ficando cada vez mais limitado. Sim, Né, pra vai quem é modelo, secando. pra quem trabalha na TV, me lembro também nós trabalhamos no mesmo programa, e aí tinha a parte do merchan. E um belo dia me botaram pra fazer, tipo, uma marca de fast food, e eu tinha que, tipo, provar um sanduíche. Aí eu falava: "Eu não como carne", Eu aí já perdi trabalho falando que eu não fazia. é isso, No merchan de um programa, a gente teve que falar: "Desculpa, mas eu não vou eu não vai dar. não consumo isso, não vou É, consumir". é Mas no complicado. começo você não entende também, não julgo quem faz isso por dinheiro Uhum. real, não julgo, porque eu não sei, a gente nunca sabe o que a pessoa Tá passa, passando, se sim. ela precisa realmente ou não, é uma Uhum, indústria, uhum, se você não muda o mundo, e cada um pensa de uma maneira. uhum. Agora, tem muitas pessoas que também são julgadas por causa disso. Tem Por muitas. exemplo, ela prega de ajudar os bichos, mas tá lá fazendo não sei o quê. Uhum. Como que você vê isso? Olha, eu acho que são 2 lados, né. As pessoas, né, as figuras públicas, de uma forma geral, elas têm uma responsabilidade muito grande. A gente sabe o peso que é isso, né, porque quer queira, quer não, elas acabam servindo de exemplo, né. Sim, Bom exemplo ou mau exemplo, né. Então, e a gente vê essa loucura que é, né, dos seguidores, das pessoas que são apaixonadas, que são fãs, né, e que, consideram o que aquela pessoa faz ou fala uma verdade absoluta, sim. né, e acaba tendo aquilo, se apegando àquilo. Então eu acho que, assim, a gente precisa ter muita consciência em relação ao que a gente incentiva de uma forma geral. Mas, eu entendo o ponto que você colocou, que a gente não sabe né, o dia a dia daquela pessoa, a realidade daquela pessoa, o que que ela está passando, né, quais são as dificuldades, as necessidades que ela tem, se a família dela está precisando. E essa é uma coisa que os tempos de hoje, isso está muito sensível, está muito à flor da pele. Então, qualquer coisa que você passe ou você faça, você vai ser julgada. Óbvio, Seja bom ou seja mal, né, você nunca vai agradar todo mundo. óbvio. Então é algo que as pessoas, elas antes de te perguntarem, elas vão te julgar. Uma vez eu falei: "Não como nem carne nem frango". Mas frango é carne. Eu falei: "Ai, gente, pelo amor de Deus também, vou ficar falando especificamente o negócio, tô falando que eu não como carne nem frango". Quero Sim, aprender a não comer o peixe também, que eu sim. tô num processo, queijo também. Uhum, Amo queijo de uhum, paixão. uhum, Eu quero parar de comer queijo, uhum. mas eu quero parar. Sim, Eu não acho que tem sentido eu ficar fazendo negócio do leite dos outros, enfim. Eu tenho todo uhum, sim. É um um processo, é um agora, processo. o que que você acha que esse fascínio que ainda tem das pessoas usarem pele, gente? Ai, olha, não tem como não associar a pele à futilidade, né. A gente não tem como não fazer a associação de uma coisa com a outra, que é você, principalmente falando de Brasil, um país tropical que não existe nenhuma necessidade da gente, né, usar uma pele animal para se aquecer, porque o objetivo, se você pensar, né, nas pessoas que começaram a usar pele de animal, era justamente porque não tinham Exatamente. como se proteger do frio nos lugares mais extremos do mundo, né. Então quando você para pra pensar nisso, ok, a sobrevivência, É que não aquela é o coisa, a pessoa caso. matar um boi pra comer, Isso, exato. É. mas o boi não tá lá Uhum, trancafiado pra uhum. ser comido. A industrialização de tudo é que acaba sendo o grande problema, né. Mas, infelizmente, o que que a gente sente? Que muitas influenciadoras, por exemplo, né, que acabam usando uma pele ou um produto e divulgando nas suas redes Sim, sociais, elas não sabem a cadeia que elas abastecem por trás disso. Quantas exatamente. pessoas vão desejar ter aquilo, vão procurar ter aquilo. Então, ao mesmo tempo que existe a pressão popular para a mudança que as marcas estão deixando de usar, imagina a Karl Lagerfeld fazer Sim, anunciar, dizer que não vai mais, a Chanel não vai mais. Então, a pressão, no meu entendimento, vem de fora. Eu não acho que são muito raras é as bom marcas que então ter também isso, que é, pessoas criticando, que vem sim. junto, e pessoas endossando isso. De certa forma, sim. Principalmente quando você fala da pressão na marca em si. Sim, Né, que normalmente são essas sim. potências que acabam servindo de referência para toda a cadeia que vem, né, as marcas menores e etcétera. Então, eu enxergo essa pressão nas marcas como algo muito positivo, porque a gente tem esse poder de incentivar ou de Sim. boicotar algo. É, existe o extremismo também, né, Sim. aquelas pessoas que falam assim: "Ah, então".
é muito complicado você realmente ler todos os rótulos quando você vai no mercado, pessoa vegana, se tem ou não tem, eu não sei. Uhum. É muito difícil isso. Eu acho que tem que ter um mercado só de Sim, vegano. sim. Que daí já tem uma pessoa que faz essa triagem pra você que é tão mais simples, né? Sei lá, no glúten, É. vegano, sem o Que é o que uso dos existe em animais. Amsterdã, na Holanda, tem mercados inteiros veganos, né. E no Brasil, por exemplo, não é obrigatório os selos, não é obrigatório. Então, por exemplo, a gente não precisa É no de tudo Brasil menos isso? não precisa contar se faz testes em animais, por exemplo. O Brasil não tem uma legislação que obrigue esse selo, essa informação no rótulo. Então, o consumidor, mais uma vez, acabou pressionando para que isso acontecesse, né. Então a gente precisaria De primeiro ter, de né? ter De vem essa de cima, infelizmente, isso, pra colocar. essa lei onde tivesse todas as informações, deixasse claro. Apesar de muitas marcas, a gente falando disso de teste em animal, apesar de muitas marcas hoje estarem aderindo, tem muitos no Brasil que ainda não fazem. Sim. De tudo, não só Uhum, cosmético, a gente tá falando de vários uhum, experimentos uhum, médicos e tudo. uhum, uhum, Eu não entendo o que tem a ver meu corpo de um remédio com um macaco, enfim. uhum. É, a gente o que você falou eu acho que acredito que seja um dos temas mais polêmicos, né, porque quando a gente fala sobre testes em animais, Que como que veio é agora isso só. sim, muito recente, muito recente. Como que é subdividida essa questão dos testes em animais? Existe o testes em animais no estudo, no ensino, por exemplo, as universidades, cursos Sim, de veterinária, de biologia, muitos cursos que abrem animal para estudar, mas ele tá tá morto. caindo não, Não? não, muitas vezes ele tá levemente sedado e precisa sim, pasme. E você abre para você ver, Gente, mas a inclusive, medicina se estuda com os uma pessoa órgãos viva? funcionando, pois é. Então, mas isso vem mudando também. Muitas Calma, eu tô chocada universidades agora. sim. São Paulo, por isso que fala do biotério. Biotério são animais que estão ali justamente para serem usados nas aulas práticas. Muitas universidades, principalmente em São Paulo, já mudaram isso. Agora são maquetes, robôs, aulas que são com animais mortos, ou vídeos, enfim, foram substituídos. Mas quando você estende isso para Brasil, temos um longo Eu caminho entendo, ainda a ser eu não sei percorrido. se num robô alguma coisa é a mesma coisa. Eu realmente não acho, mas tem um cachorro lá que morreu, que vai ser Uhum, queimado. uhum. Ou que foi Estuda. atropelado e que Sim, estuda tem. aquele bicho morto, Sim, que é sim, outra coisa, cortar a pele, sim. sentir, ver. Uhum. Eu queria muito fazer veterinária, na hora que eu falei que eu tinha que mexer com o bicho, eu falei: "Ai, gente, eu É não vou aguentar". complicado. Então, por exemplo, hoje na veterinária, você pode fazer, uma solicitação para não participar dessas aulas práticas onde existe você abrir um animal vivo, Gente, mas né. por que não é proibido? Não po Deveria ser. Exato, Jane, são muitas coisas, assim, muito absurdas que muita gente nem faz ideia. Eu não sabia É, disso. exato. Então, infelizmente, estamos longe de todas as universidades aderirem às maquetes. Tem maquetes que são perfeitas. Eu fui visitar pessoalmente aqui em São Paulo, nas universidades, e eu fiquei chocada. Então tem, assim, hoje existe produto que possa o material que Sim. possa substituir. Então a gente tá falando do ensino, aí a gente tem cosméticos, que é onde existe a menor necessidade, é a utilização mais fútil que pode existir de uma vida, né, para testes. Aí tem a indústria tabagista que Pré-histórico também isso. pré-histórico, a indústria tabagista que também é terrível, e aí você passa para a parte da medicina. Então nós temos, digamos que muitos passos para chegar até na medicina, que é a principal discussão e a mais polêmica, porque você está falando sobre testes que hoje muitos dos profissionais dizem que ainda são insubstituíveis. Mas nós já temos muitos médicos que estão provando por A mais B, provando na prática, que é possível sim desenvolver uma medicina sem que exista necessidade do sacrifício de tantas vidas. Amor, a minha Então, dermatologista, ela é completamente defensora e ativa nisso, ela não uhum, usa um produto é, testado. E minha pele tá boa, não tá, gente? maravilhosa. Olha. E ela até me fala que ela é julgada até por isso, pra ela defender Sim. isso nas palestras, Uhum, como chama esses cursos? Não, essas aulas que tem de fora, tal. uhum. Ela falou: "Quando eu começo a falar, muita gente Nos antiga olha e congressos. fala: 'Ai, gente, lá Uhum. vem esse papinho'". É difícil você como que você é feita pra ser ouvida lá no congresso, por exemplo? Então, tudo que é vanguarda, tudo que é novidade, tudo que
tudo que você vai confrontar as leis e as regras que já existem há tantos anos, as pessoas elas tendem a Você acha resistir. que é normal, né? Elas tendem a resistir mesmo, porque sair da caixinha dá trabalho. Você expandir a consciência dói, é doloroso. É. Você tem que mudar seus hábitos, vai te dar mais trabalho, sabe? Então são coisas que você precisa querer muito pra mudar. Alguém tem que te falar também. Também. Primeira vez que eu fui pra Milão, eu lembro que eu abri uma bala e joguei no chão. Uhum. Aí o motorista não falou: "Você jogou o papel no chão?" Eu falei: "Vou jogar onde?" Ele falou: "O chão é que nem tua casa, você anda aqui." Uau. Eu falei: "Ninguém nunca me falou que eu não podia jogar no chão." Sim. Tem que explicar, gente, você tem que fazer a pessoa Aham. entender. Por isso que eu acho muito importante esse trabalho de vocês, que além de resgatar tudo, você tem essa de conscientização. Isso pra mim, a mulher dessa ONG, ela tá É. completamente certa, porque é realmente dali que vem. Bater nessa tecla, né? Tem que ser reforçada. Como eu disse, os pilares de prevenção é o que a gente tem que trabalhar massivamente. Você até citou na questão do trabalho da Ampara, de assistência para os outros abrigos e organizações, né? Explica isso, como Então, funciona, hoje a então. Ampara tem atuação em 14 estados do país. E nós temos mais de 450 abrigos cadastrados que a gente ajuda em sistema de rodízio. Porque vocês não têm uma casa que vocês pegam um cachorro. Isso, exatamente. Então a gente não tem mais o abrigo físico, que é o que a gente tentou fazer no Sim. começo. E aí Que é mudou. insano. Isso, aí mudou o curso. Não é que é insano, você ajudaria pra aquela coisa, mas não pro tanto que você quer ajudar. Exatamente. Não é que é uma bobagem, Não, é ao isso que ela quer contrário, é dizer. extremamente necessário. Por isso que Só você ajuda várias pessoas que fazem exatamente aquilo que vocês começaram a fazer. Justamente por reconhecer. Então, é que, na verdade, a gente pensou, olha a conta que a gente faz. O nosso tempo mais o nosso recurso. Qual é o melhor investimento que a gente pode fazer? O que vai dar mais resultado? É agir preventivamente. Mas o trabalho dessas protetoras, dessa rede de proteção, é extremamente necessário. São essas pessoas que retiram os animais das ruas. Mas elas precisam do apoio para que o trabalho delas continue, porque elas levam uma vida franciscana. Muitas vezes não tem nem o que comer. Elas retiram, tem gente que já sabe o que ela gosta e larga na porta da casa dela. Exatamente. Exatamente. Ela não tem mais condições de dar alimento para aqueles, e aí Isso. ela não tem vida, a pessoa não tem. É desumano, é desumano. Posso falar, eu abro tudo que ela quiser, porque realmente ajudo várias, porque o povo esquece. Fala: "Ah, deixa ela lá, não tem vida, não tem família, por isso que tá ali." E não é isso, gente. Não. É o amor que ela tem e é o pouco que ela consegue fazer para poucos, entendeu? É ali, consigo ajudar aquilo. Você tocou num ponto que é justamente isso. O amor, elas não conseguem dizer não. Então, elas pegam muito mais animais do que dão conta de cuidar. Essa questão do abandono. E existe uma linha tênue também, Giane, que é a questão da acumulação, né? Que muitas dessas pessoas têm problemas psicológicos e não têm De ajuda. acumulativo. Isso. Então, quando você fala que a proteção animal, no caso, o perfil de protetor, ele é uma patologia em muitos dos casos, por quê? É justamente isso, é você não conseguir entender o limite Que você pode conseguir da sua pegar. qualidade de vida. Mamãe, posso Elas falar? não têm. Eu entendo, mas eu super entendo, porque fala assim: "Gente, tudo bem, eu prefiro morar mal do que ver ele sofrendo ali", entendeu? É É isso. difícil pra E aí caramba, você se mano. sacrifica a sua família inteira. Essas pessoas normalmente ficam sozinhas, abandonadas, elas morrem sozinhas. É muito triste. Então a gente vê quando uma protetora morre. Ninguém ajuda. Aí você fala, tem 300 animais que ficaram lá, e agora? Aí sai todo mundo, as ONGs se ajudam, começam a distribuir, tal. Então, não existe apoio nenhum governamental, ao contrário. Por exemplo, a castração mesmo, ela é limitada. Vamos falar de castração. Ela é limitada na cidade de São Paulo. A cidade de Aham. São Paulo, por CPF, você pode castrar até 10 animais, gratuitamente. Tipo, eu levar 10 Isso. cachorros ou 10 Na rede gatos. credenciada da Prefeitura de São Paulo. Isso O que é a existem- rede credenciada? Os São veterinários. as clínicas credenciadas. Então, a prefeitura vai falar, olha, qual é o seu endereço? Mas Então, tem hoje vai indicar. público, não tem ou não? É esse que é o público. É esse Ah, serviço, esse é o público. isso, dessa rede das clínicas e do serviço de unidade móvel de castração. Entendi. Mas a gente tá falando que é São Paulo, a gente vive numa bolha, né? Sim. O resto do Brasil não tem esse tipo de Sim. iniciativa. Não. Então, mas mesmo São Paulo, imagina essas protetoras, elas terem o limite de 10 animais por CPF. Imagina, Não elas dá. pegam 10 animais na primeira semana. Não dá. Não dá. Então, aí, o que a gente começou a fazer? A Ampara hoje tem 2 clínicas, 2 centros de controle populacional, né? Que fazem castração gratuitamente para A essa rede. Ampara. Isso, exatamente. A Ampara que faz. E aí, a gente, no caso, a gente não tem um limite por protetor. Sim. Então, tem protetor que Mas leva não é uma lei isso ou 60 não? animais. Na cidade de São Paulo, para o atendimento gratuito via prefeitura Entendi, via prefeitura. Isso, mas a Ampara consegue patrocínio com empresa.
E aí acaba fazendo, Sim. efetivando mesmo essa castração para esses protetores. Então, por exemplo, tem um dia que a gente fecha para uma única protetora na nossa clínica. Ela Imagino. sozinha leva 60 animais. Imagino. Porque é caro, amor, desculpa. É muito caro. E aí o bicho, eu nem julgo pessoas, porque a pessoa não tem nem o que comer e o Sim. bichinho tá doente. Você vai fazer um remédio é muito caro, amor. Um Não tem como. remédio. Operar, insano operar um bicho. É insano. Cirurgias. É muito. E olha que São Paulo, mais uma vez, são 3 hospitais públicos veterinários, estão vendo o quarto agora, que vai ser aberto no ano que vem, o quarto hospital público veterinário, mas mais uma vez, São Paulo é a exceção à regra. A gente tá falando de um país Sim. que tem superpopulação de cães e gatos em 100% das cidades brasileiras. E que aumentou também com a pandemia, não aumentou ou não? Muito, muito. Pessoas Abandono. abandonando ou pessoas que quiseram mais e compraram? Aconteceu as duas coisas. No começo da pandemia, muita gente procurou companhia, né? Entendi. Por impulso. E, por outro lado, a dificuldade econômica fez com que muita gente também abandonasse. Então, acabou que teve essas duas situações. Mas depois que as coisas começaram a voltar ao normal, Sim. muitas das pessoas que compraram ou adotaram, levaram animais para dentro de sua casa, perceberam que o animal não cabe na rotina normalizada. Ou mudou da casa, é muito pequena para ter o bicho. Sim. As desculpas são variadas, né? A gente sempre escuta várias histórias, infelizmente. Mas aumentou, sim, significativamente o abandono. Nesse ano, no primeiro trimestre, a gente fez uma pesquisa com essa rede de protetores cadastradas e chegou a 60% o aumento de abandono. É muita coisa. É muita coisa. E larga em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Amor, uma vez eu quase causei um acidente no meio da estrada da Raposo, voltando na casa do meu irmão. Um cachorrinho no meio-fio, mas deu uma freada. Sabe, eu vi que não tinha carro muito perto, mas deu uma freada. Eu falei, gente do céu! É uma agonia, porque é difícil você resgatar também. Posso falar? A gente fala, por que você não tirou o cachorro de lá? Gente, às vezes não dá, não dá. Você pode botar a pessoa em risco. Óbvio que o cachorro tá em risco, ou o animal tá em risco. Eu acho que pior do que cachorro é gato. Tem muito mais gato que cachorro. Muito. Eu não sei se foi pra você que eu falei do gatinho, que eu liguei pra alguém que eu tava numa casa e tinha um gatinho que não parava, sabe aquele miau namorando? Não. Falei, gente, eu preciso resgatar esse gatinho e castrar esse gatinho, porque de um gatinho, daqui a pouco eu tenho 300 gatinhos. Isso. E aí a pessoa falou, não sei se foi, não foi você, Mito, foi uma menina lá da Record que também é uma protetora, falou assim, você não consegue capturar um gato, não feral. É igual cachorro. Não. Você tem que ter uma gatoeira Isso, pra pegar profissional uma de captura, ele pode te machucar. Gato feral, é igual Amor, jaguatirica, é uma loucura. Eu vi quando minha mãe faleceu que ela tinha um gato, tentei pegar o gato, eu fiquei 4 horas dentro de uma casa e eu não consegui pegar o gato. Isso. Dentro de um quarto, não conseguia pegar o gato. Isso. E agora, você já ouviu falar de um procedimento que chama CED? Captura, esterilização e devolução. Não, o que é isso? Essa é uma forma de controle populacional de colônias de gatos, principalmente, que é fantástica, que foi que controlou, por exemplo, a população de gatos na cidade de Nova York. Em vários lugares do mundo, Como? essa prática já é super desenvolvida. Então, é basicamente isso. É um profissional que entende de comportamento felino, que tem as armadilhas, que tem o equipamento que é adequado para fazer essas capturas. Você captura, instala as armadilhas, captura… Tipo uma ratoeira. Isso, exatamente, é uma gatoeira. Exatamente isso. Então, você captura esse gato feral que ele, assim, quem já viu sabe o que é. Parece um bicho possuído. É uma loucura. Eu sei. Então, você pega esse animal, leva para o veterinário. Existe uma técnica específica que é castração minimamente invasiva. Você faz um cortinho que é um único ponto. No macho? No macho e na fêmea. Na fêmea também? Também. Em cachorro também? Dá pra fazer um micro? Dá pra fazer um micro. Para, mentira, acabei de castrar minha cachorrinha. Juro. Nossa, mentira. Foi um cortão? Não, Amor. A gente faz um pontinho. Um pontinho. Nossa veterinária… Você quase morre junto, né? Você fala, ai meu Deus do céu. A gente faz minimamente invasiva. É um cortinho minúsculo, justamente porque esse animal, por exemplo, passou o efeito da anestesia, ele vai ser solto no mesmo local. O gato feral, ele não pode ser preso, ele não pode viver num gatil, ele não pode viver numa gaiola. Ele enlouquece e se mata. Então, a partir do momento… Sim. É a pior coisa que você pode fazer com um animal feral. Ele vai morrendo aos poucos. Animal mais selvagem, é um gato aselvajado. Entendi. Ele, embora a espécie tenha sido domesticada pelo comportamento. Normalmente, colônias de gato que tá solta, você tenta… Porque assim, ele pode se aproximar. A partir do momento que você tenta conter… Uma gangue. É que você entende que ele é feral. Entendi. E aí, esse é um protocolo fantástico. A gente tem feito trabalhos incríveis de CED no Brasil, que são para controles de colônias
total. Então, você Entendi. pega, esteriliza e solta. Então, o que vai acontecer? Essa colônia, ela está controlada, ela não vai procriar. Sim. Você não vai ter E animais não é que vai acabar proliferando. também. Então, eles vão viver alguns anos, porque gato de rua, animal de rua, eles vivem menos, né? Sim. Então, digamos que você controlou essa população, essa colônia, e aí ela vai viver, enfim, até Sim. o que, É um né? controle real. Isso, é um controle. Exato. Porque o que interessa, o que importa realmente é que eles não procriem. Sim, porque daí vai ficar na rua de novo e vai crescendo, você não tem um controle Não. disso. Uhum, eles procriam muito, né? Gato fica no cio o tempo inteiro. Gato, Amor, a era o dia- fêmea, é isso. Ela só está em duas situações. Ou ela está prenhe, Olha lá, tá ou ela amamentando. tá no cio. Que Só louca. nessas duas situações. Que louco isso. É uma loucura. E aí, depois disso tudo, tá, que a gente vai ainda falar, mas teve a Ampara Silvestre. Me explica da Ampara, como que surgiu a Ampara Silvestre, que você, não feliz com toda essa confusão toda, você abriu mais um braço lá da Ampara, que é agora o Silvestre. Olha, você falou Explica. igual o meu terapeuta. Ele falou assim, Juliana, você já estava com tanto trabalho com a Ampara Animal. De onde? Por que querer fundar a Ampara Silvestre? Já você não estava Porque suficiente. você ama de bicho, gente. Exato. Então, a Ampara Silvestre, ela veio justamente quando a Ampara já tinha se tornado a maior organização de proteção e defesa animal com cães e gatos no Brasil. Um amigo meu que eu falo que a culpa é toda dele, você conhece, Cris Vale, que é nosso assessor Sei. de imprensa. Sei. Meu irmão falou, eu queria te levar num lugar pra você ver uma coisa. Eu falei, tá, vamos lá. Ele falou, eu quero te mostrar os animais silvestres que estão num lugar, blá, blá, blá. Eu falei, vamos lá, né, vamos ver qual é. Cheguei lá. Eram setas, eu nunca tinha visitado um centro de triagem de animais silvestres. O Que que são é isso? lugares onde… Em São Paulo, isso ou não? Foi perto de São Paulo. Ah. Foi na região de Mogi. Esses centros, quando a polícia ambiental apreende Sim. animais, sejam de tráfico, seja um animal atropelado, Sim. que foi resgatado e não tem para onde ir, ou foi mataram a mãe, Sim. caçaram a mãe e sobrou o filhote. Então, digamos que esses lugares, eles são os centros que recebem animais silvestres com diversas situações de conflito com o Sim. homem, né? Sim. Com nós humanos. Algum bicho que sofreu com a ação do homem. Exatamente. Quando eu cheguei nesse lugar, eu juro pra você, a minha vontade era cortar os pulsos. Eu entrei numa depressão tão profunda, eu não dormia mais. A minha cabeça… Tá, esse lugar é do governo, é isso? recebe o apoio do governo. Ah, tá, é criado, mas só assim, recebe apoio. um Não apoio zoonoses, ínfimo. não é isso? Não, um apoio ínfimo, assim. Digamos que é uma iniciativa de uma organização Sim. que tem os credenciamentos necessários, né, para recebimento desses Uhum. animais, e que recebem uma verba irrisória. Digamos que eles recebem o que daria para ajudar 1/10 dos animais que eles recebem. Então, aí eles vivem de doações para que essa ajuda seja possível. Mas, mais uma vez, a ajuda é ínfima diante da necessidade. Então, você vê onças em 40 E o metros lugar quadrados. Ah, o lugar não é grande, então. A pessoa só… Tá vendo esse espaço? Você imagina uma onça pintada passar uma vida, 15 anos, em um espaço como esse. Um animal que anda 100 quilômetros na natureza. Isso é um crime. Isso é um crime. Não tem, assim, fazendo um movimento repetitivo. Enlouquecendo. Mas ela tá lá porque ela não tinha como ir pra outro lugar, é isso? Isso, porque ela foi apreendida, chegou lá filhote, amamentada, e por falta de recurso, não tiveram como reabilitar esse animal para ser devolvido à natureza. Por que não se faz uma reserva, gente? Eu não entendo isso. São pouquíssimas as iniciativas nesse sentido. Nossa, a viagem mais incrível da minha vida foi na África. Que eu fui na Tanzânia, que é essa Sim. reserva gigante. Nossa, posso falar? Lá você é o intruso. Uhum. Então você não pode se mexer, você não pode interferir, você não pode fazer nada. Você tá ali como observador. E eles têm todo um… Eu fui prestar atenção ali, é uma empresa gigante e tal, não sei o quê, que eles têm um treinamento para as pessoas que trabalham ali, realmente para não interferir, ficar de olho para o ser humano não interferir naquele negócio. É uma Perfeito. coisa… É tão lindo. É assim que tem que ser, né? Amor, a gente tem tanto espaço para fazer um negócio desse que Muitos. eu não entendo. São pouquíssimas as iniciativas. Eu brinco que eu tenho amigos que são os bilionários do bem, que tem algumas iniciativas que são pessoas que estão comprando área para manter em pé. Justamente para formar essas reservas, só que no caso são reservas particulares, porque com o governo Entendi. atual, se a gente for contar com isso, infelizmente a gente não vai ter, né? Então, eu digamos que são pessoas e organizações que estão remando contra a maré, que estão tentando, por parte, né, particular, Sim. fazer projetos como esse. Não tem nada efetivo do governo que ajude até hoje? Olha, o momento que a gente está vivendo é um momento muito delicado. Assim,
desde a minha existência, eu não me lembro de a gente ter vivido algo semelhante. Eu digo que o tema meio ambiente, ele é o tema perseguido pelo governo atual, né? Que é justamente quando você entende que não é só não colaborar, é jogar contra, Eles né? não, eles atrapalham. Exatamente. Em que Se eles sentido? não atrapalhassem, já ajudaria E muito. como eles Olha, atrapalham? eu vou citar um grande exemplo, assim. O fogo do Pantanal, né? Que, aliás, parabéns pelo trabalho. Explica pra todo mundo ouvir, mas muita gente não acompanha e tá nem aí. Quando não é no seu jardim, a pessoa não tá nem aí. Explica. Então, Como você foi parar no Pantanal? o que todo mundo diz é: o Pantanal pega fogo todo ano. Assim como falam que o Cerrado pega fogo todo ano. E realmente tem algumas características de bioma que existe a necessidade, né, deles queimarem para se regenerar, para se recuperar, para os Sim. nutrientes, etc. O que aconteceu no ano passado, e o que acontece muito no Brasil, são os incêndios criminosos. Né? Grande parte dos incêndios são criminosos. E aí é justamente quando, por interesses econômicos, né? Porque, infelizmente, onde aconteceu toda essa queima, hoje já está virando pasto para recebimento de gado. Então você olha aquilo e fala: é tão descarado, é tão nítido, como que ninguém faz nada? Como que não existe uma investigação? Como que não existe uma pessoa para Foi ser a pessoa que punida? botou fogo lá pra fazer realmente o Sim. pasto. E aí você percebe que a pessoa ela fez isso na área dela. Ela, por inconsequência, ela não tinha nem dimensão De onde é do o fogo? estrago que isso ia É fogo, atingir. amor. Fogo não tem controle. Exato. A partir do momento que você fala de um fogo que invade um parque estadual e ele queima por inteiro, você está falando da maior concentração de onça-pintada no mundo, você está falando de uma biodiversidade única, você está falando de um lugar que, infelizmente, não é valorizado pelo povo brasileiro. Pouquíssimas pessoas sabem da importância do Pantanal. Muito gringo vem para observar Eu sei. animais em vida livre. Fala, gente, olha só, gente do mundo inteiro vem valorizar e a gente não valoriza o que é nosso. Né? Então, um exemplo. A burocracia que a gente enfrentou como organização, primeiro que a gente não tinha apoio de ninguém, né? Quando a gente chegou, eram Não. só as organizações. Por mais que você pedisse, as pessoas que atuavam nos órgãos ambientais falavam: Juliana, eu não recebi autorização Autorização do quê? Pra fazer? Eu não entendi. pra eles irem ajudar. A ordem que vem de cima. Quem deveria Do liberar, Congresso ali que ou devia... quem deveria falar: olha, tá acontecendo um grande desastre lá, eu vou mandar profissionais massivamente pra lá pra ajudar? Não, ao contrário, se calaram. E quando tudo queimou e o fogo lambeu, quando o trabalho já não tinha, enfim, mais muito o que eles fazerem, eu recebo um ok, porque eu sei que tem pessoas maravilhosas ali que trabalham ali, Sim. mas que ficam de mãos atadas, porque eles precisam Não é de de um. ordens superiores. Exato. Eu sei como Então, é. assim, eles falaram pra mim: Juliana, você ia aparecer no Fantástico pra você chorar e ia existir uma pressão aqui dentro de falar: como assim? Porque eu falei justamente, não tem ninguém, cadê vocês? Onde é que vocês estão? A gente precisa de ajuda. Olha o que tá acontecendo. É o maior desastre na história do Pantanal. Os animais estão queimando as patas, né? E aí você Não fala... só as patas, né, amor? morrendo É. queimados. É que isso, Giane, quando você fala de meio ambiente, infelizmente, as pessoas elas não se sensibilizam tanto quando você fala de flora, como quando você vê o bicho agonizar de dor. Isso é muito forte. E acabou gerando uma comoção mundial. Nunca havia repercutido tanto quanto este caso especificamente. Então, as pessoas, a sociedade acabou se unindo para ajudar. Enquanto o governo chegou, assim, eu falo que ele chegou para dizer que foi, e sem equipamento, sem estrutura. Foi ver. Foi ver o que tava acontecendo ali. Basicamente Pra isso. encher o saco ainda. Aí, você quer saber a pior parte que foi assim: olha, a gente tem os animais que foram resgatados, que foram reabilitados e que vão precisar ser soltos. Não, a gente soube que o governo quer acompanhar a soltura desses animais. Eu falei: como é que é? Como assim Ninguém acompanhar? ajudou em nada, e aí eles querem Pra ir lá monitorar. pros holofotes, tipo, aparecer no momento da soltura, que o animal já tá recuperado, já tá tratado. O Brasil inteiro Que ninguém ajudou e ajudou? investiu, e ninguém ajudou em nada. Juliana, se você não concordar em recebê-los nesse momento, pode ser que eles digam que você nem pode soltar. Ah, mentira! Sim. Eu falo: olha, eu já sabia que o sistema era uma nojeira. Outra coisa é você ser vítima do sistema. Eu não acredito. É você ter uma força que luta contra, que te empurra pra parede, que impede, que tenta impedir que você faça o seu trabalho. Que tenta impedir que você faça algo Mas você acha que é o enquanto eles sistema ou estão são de braços pessoas? cruzados. São pessoas. Assim, olha, Porque eu concordo que tem um sistema que ninguém quebra o sistema te quebra, isso eu sim, entendo perfeitamente. No mundo é assim, o Uhum. mundo é assim. Perfeito. Mas
tem, às vezes, pessoas que ajudam e tem pessoas que querem realmente… Perfeita a sua colocação, perfeita. O sistema burocrático da liberação de como as coisas são feitas, elas justamente são feitas para dar errado, Entendi. tá? Mas a gente sabe que numa situação de emergência, de calamidade pública, a gente pode receber tem que receber Óbvio. uma ordem que venha justamente top-down, que é para que as coisas, que toda essa burocracia seja pulada, para que as pessoas uma emergência. ajam. É uma emergência e tem que ser considerada como tal. Óbvio. Infelizmente, não houve Nenhuma ajuda. nenhuma ajuda nesse sentido, ou a importância devida, né? Então, e o fogo se repetiu esse ano, claro que não na mesma proporção que o Sim. ano passado, e a gente achava que as coisas poderiam ser diferentes, que alguém Foram- ia acordar. E o que dá pra fazer pra alguém acordar pro próximo, que vai ser cada vez pior? O que dá pra fazer? Não sei, eu sei que às vezes tem petição, tem que o movimento, já fui pra rua com você várias vezes. Várias vezes. Pra ajudar na lei que Uhum. existe, tem que ter crime. Quem machucar um animal, quem prender. É igual denúncia de mulher, gente. Você vê uma pessoa sendo maltratada, a criança, é a mesma coisa. Então, Sim, eu lembro, gente, é na rua. O que exato. o povo pode ajudar? Porque, na Pode. verdade, eles estão lá pra fazer o que a gente quer e isso. pra ajudar. Eles são nossos funcionários. É isso, é exatamente isso. Ali é pra proteger a gente, quem a gente ama. Então, acho que a gente tem que se juntar Uhum. pra tentar. Isso ajuda ou não? Olha, o povo tem o poder nas mãos. Por que ninguém faz nada? Literalmente. A gente tá vivendo um momento em que a gente não consegue nem entender como que essas pessoas foram parar lá, né? Então você fala, meu Deus, quando existe uma declaração, um comportamento explícito, né, de algo que deveria ser condenado por Sim, todos, sim. não, eu não posso admitir que Que- exista um desrespeito, eu não posso admitir que exista negligência, eu não posso aceitar que o governo seja omisso em relação Óbvio. a temas tão fundamentais. E a gente tá falando de um país que não tem o básico em muitos setores, onde tem gente que ainda passa fome, onde tem Sim. gente que não tem saneamento básico. Então, muitas vezes a gente escuta, nós que somos da causa Posso animal. falar? As pessoas acham saneamento básico. Eu já fui, eu não sou uma pessoa velha, já fui agora. Tem gente que não tem nem banheiro, não tem água. É isso. A gente acha que é uma coisa passada. Não, Não. gente, é atual. A gente não tá falando de coisa absurda, a gente tá falando de atual. Exato. Com esse índice de desemprego, pessoas que não têm o que comer. E aí, a gente já passou muito por isso, né? Das pessoas nos questionarem. Peraí, estão fazendo por animais? Olha a situação das pessoas. Tem muita gente que fala assim, você defende bicho? E quantas crianças? Isso que eles não fazem nem por um nem por outro, né? Sim. Primeiro, começa aí uma coisa que eu nem Então, discuto. É o que eu sempre digo. Encontre uma causa pra você defender, pra você se dedicar e faça algo. Não julgo, E ajudo não- quando eu posso, mas isso não quer dizer que tem que ser Sim. um ou outro das suas forças. Gente, Sim. tudo precisa de ajuda. É isso. Não existem Todos. bons ou maus combates em relação à defesa de um vulnerável, né? De alguém que precisa justamente da nossa resistência, do nosso apoio, da nossa união de forças. Então, o que a gente pode ajudar? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que se informar. A partir do momento que você se informa e, de novo, pelo amor de Deus, se existe uma imprensa que você não confie, procure se informar em outros veículos. Então, você chegou, Porque- porque hoje com a rede é muito difícil de você saber se é fake news ou não é fake news, em quem Que acreditar, quem não loucura acreditar. que é isso, né? E o negacionismo tão grande, falar, não, eu não vejo notícia nenhuma. É. Eu só recebo as minhas mensagens por WhatsApp e é nisso que eu acredito. Oi? Peraí. Existe ciência, existe informação verídica, sim, apurada, confiável. Então as pessoas, elas precisam se informar. Porque assim, como você disse… Onde que ela pode achar essa informação? Você sabe algum canal que ela pode procurar a informação? Então, eu acho que isso varia muito em relação ao posicionamento político da pessoa. Entendi. Porque eu posso dizer, e a pessoa fala, mas é um veículo de direita ou é um veículo de esquerda. Que Infelizmente, hoje cresceu muito isso, existe né? essa separação que né, polarizou completamente. E eu acho que muito disso é o que tá tornando tudo tão Absurdo. Absurdo. Virou uma panela de pressão, né, É amor? isso. Eu conheço pessoas que são muito inteligentes, que são, assim, imagina, cultas, que têm toda uma vivência e que parece que elas foram Ela se isola. tapadas, literalmente, sabe? Aquilo que ela acredita e pronto. É como se elas só conseguissem olhar o que tá diante dos olhos dela e não o 360, né? Olhar além.
Nem que você tenha que ir pra campo, porra. Desculpa. Não, mas Nem que você tenha que se levantar sua bunda da cadeira, sair de trás do computador, ir pra campo e ver pessoalmente. Vai ver com seus próprios olhos. Quando você fala, igual você falou agora, o lugar que você foi, você acha que tem. Qual é a parcela da população que sabe que isso tá acontecendo? nada, Se você não tá zero. acreditando num veículo de mídia, levanta a sua bunda da cadeira E e vai. vai ver com os próprios olhos. Porque aí não tem como ninguém mentir pra você. Não tem como ninguém negar. Mas uma coisa boa, a mídia, de outro lado, trouxe. Sim. Foi o momento das pessoas divulgarem, colocarem as pessoas que fazem mal. Às vezes, eu juro por Deus, eu acho que às vezes a pessoa nem tem consciência daquela merda que ela tá fazendo. Não tem, muitas vezes. Entendeu ou não? Não é nem Uhum. culpa dela, é culpa de uma ignorância Uhum. que ela vai ter que pagar para as pessoas verem, entendeu? É muito ruim isso, mas Sim. não é nem culpa, dá dó até às vezes da pessoa que faz. A gente Uhum. realmente é uma ignorante no Uhum. sentido disso. Sim. Mas tem que mostrar, entendeu? É muito louco isso. Tem que mostrar, tem que mostrar. Tem coisas que não tem como você tapar os olhos e falar, estão mentindo pra mim. Não, a partir do momento que você registra e você vê um bicho morrendo, o fogo, né, descontrolado, e você vê que quem estão ali são pessoas comuns. Tem alguém fardado? Tem alguém com equipamento? Tem alguém que realmente teria condições, Por estrutura? que você acha que eles não pra dão essa fazer- atenção? Porque não No meu gera alguma coisa? No meu entendimento é proposital, porque hoje o nosso governo, ele é o maior apoiador da pecuária, né? Sim. É o maior incentivador. Então, as duas coisas, para elas coexistirem, precisa existir uma consciência ambiental muito grande, né? Porque hoje você fala em Sim. modos de produção que são menos nocivos, né? Porque quando você fala de produção em escala, sempre vai ser Sim. prejudicial. Né? Por isso que é tão importante essa questão da mudança de hábitos, né? De você diminuir, nem que você não pare, mas que você diminua. Mas eu acho que tinha que ser Poxa, lei. O cara. Desculpa, eu acho que tinha que fechar a indústria, que o cara não tem o mínimo de vida saudável para aquele bicho. Eu não tô falando pra parar de comer, pelo amor de Deus, mas eu acho que tem que ser uma ganância muito menor, entendeu? É que são vários os fatores, né? Quando você fala da questão. Carga viva, gente! Que é Imagina uma carga o embarque de carga viva. gente! Que é Esse isso? é uma das maiores atrocidades que pode existir. Eu nunca tinha ouvido falar, que eu nunca Pois é. imaginei que eles iam Pois é. botar um bicho. Daqui pra Turquia num navio. Quantos meses de Nunca viagem. pensei nisso. Olha que ignorância minha. Mas Nunca... eu também, até eu saber agora, eu muito fiquei chocada recentemente. com isso, eu achei nojento. É absurdo, é absurdo. O que a gente faz, né, com os seres que eu não posso nem falar que não conscientes, porque a gente já vem provando né, a consciência animal há bastante tempo e cada vez de mais espécies, né, são atrocidades que eu acho que daqui a algum tempo, pouco tempo, a gente vai olhar para trás e ter a mesma abominação que a gente pensa quando pensa na escravatura, né? Tomara, tomara. Eu sinto de verdade. Que é mais ou menos isso. Uhum. Colocar ao nosso dispor. Sim, é isso. Uma ignorância. É o homem exercendo, né, o que a gente fala, né, do homem como centro de tudo. Já era, isso ficou lá atrás. A gente precisa acordar e entender que não. Que a gente faz parte de um todo. Que a gente tem que estar integrado, que a gente tem que coexistir em harmonia. E aí, como a gente pode fazer para que isso seja possível? De tudo. É isso. Mas é uma ganância, uma ignorância. Sempre. É óbvio que agora as pessoas estão se conscientizando muito mais com política. Uhum. Eu, realmente, agora que eu tô começando, era uma coisa muito distante. A gente sabia, não muda, trocar 6 por meia dúzia. Era esse o papo que a gente ouvia, concorda ou não? Uhum. A gente, agora, atualmente, vê que realmente faz diferença. Tem que ter, ninguém faz sozinho. Às vezes, a pessoa tá lá, que a gente colocou o cara lá, votando nele, que a gente sabe que é um cara que defende, que ajuda quando precisa. Mas ele sozinho também não faz nada. Não consegue fazer. Então, não é só um. Não adianta falar assim, eu já votei e não adiantou nada. Não adiantou nada porque, às vezes, o cara não consegue, porque não é só ele. É um conjunto de coisas. Exatamente. O tema que você citou agora, embarque de carga viva, quando nós fomos pro Congresso para falar sobre isso, eram 90 contra 10. Porque justamente a bancada, inclusive a bancada ambientalista… É aquilo que você bota, Isso, exatamente. Quando você fala… Não, por exemplo, quando você fala… Tem a bancada do boi, que é o rural, tal, não sei o quê. Isso, que defende esse tema. E aí, quando você fala dos defensores do meio ambiente, que é a bancada do meio ambiente, são muitos pecuaristas infiltrados ali. Então, as pessoas que deveriam defender, que deveriam legislar a favor do meio ambiente, têm interesses escusos. Então, mais uma vez, a gente pode ter 1 ou 2 ou 3, no máximo meia dúzia de deputados federais que
que sejam pró-meio ambiente. Realmente. E são esses lutando contra todo um congresso. Então, é muito difícil. Se a gente não tiver representatividade, fica muito difícil a gente E conquistar é qualquer difícil coisa. também, né, da pessoa, por exemplo, eu vou votar no fulano de tal porque eu sei que ele faz. Mas aí ele chega lá, falam que o poder transforma o ser humano. Aí você falou que tem gente nessa bancada Uhum. do meio ambiente que tem os seus interesses. É difícil, Sim, né, também, muito amor? difícil. Muito difícil. E também, como você disse, muitas vezes é uma pessoa Torta, sempre tem e um não consegue torto, posso passar falar? nada. Nego torto é fogo, né, cara? Pelo amor de Deus, juro por Deus que esses neguinho torto. Me irrita. Sempre quando tem uma pecinha torta, sempre ferra tudo. Sim. Não é E assim? eles estão em todos os lugares. A Amparo é a única agora atuante no Pantanal. Sim. Como que funcionou, né? Durante as queimadas do Pantanal, foram muitas as organizações que se deslocaram para lá, Sim. para atuar nesse momento mais emergencial, digamos assim, né? Claro que também teve a situação do espetáculo midiático atrair muitas pessoas e muitas organizações para lá, que acabaram só passando lá para tirar foto e foram embora. Isso é muito Ajudar triste. realmente Ajudar nada. realmente não. Né? Tem muita gente que fala que ajuda, né, que a gente sabe, e que na verdade é só pra fazer um tipo. Ou chega ali, faz uma ação pontual Não e que faz não faz, né? Não, ou faz algo muito pequeno, mas que faz uma mídia muito maior em cima disso, né? Que é a acaba salvadora sendo da pátria. isso, que acaba sendo uma pessoa que caça mídia e acontecimentos midiáticos pra dizer que tá atuando, mas que fica migrando, né? A gente teve muita responsabilidade, porque primeiro, a gente recebeu a confiança de milhares de pessoas que contribuíram com a nossa ação. Então, a vaquinha mesmo que a gente fez para ajudar nessa ação no Pantanal Uhum. foi, assim, muito bem-sucedida. Muitas pessoas contribuíram e quando a gente entendeu a responsabilidade disso e o quão a gente precisava fazer jus, a gente falou: "A gente não vai sair daqui nunca mais". A Ampara fincou os pés no Pantanal. Eu falei que a minha próxima tatuagem, inclusive, vai ser Pantanal. Porque, Ai, assim, eu saí de lá é maravilhoso lá, né? maravilhoso e, assim, completamente transformada. Quem viveu aquilo, não tem como sair igual, sabe? Eu me transformei. Então, até hoje, nós temos animais que estão em reabilitação. A Ampara comprou uma área no Pantanal Com essa vaquinha. para que esses animais. Não, a gente comprou depois com a ajuda de De empresas. empresas. Isso, exatamente. A gente fez um projeto e acabou convidando empresas a Pra ajudar. contribuírem para a gente poder comprar essa área, para que os animais que foram reabilitados do fogo pudessem ser soltos em uma área segura. Que fosse uma reserva. Exato. A ideia é que futuramente a gente consiga transformar em uma reserva. Então a gente vai aos pouquinhos. Tomara que seja. Né? Olha, tem muitas empresas que ajudam, não tem? Que tem esse interesse. Tem gente, como famosos, mas tem gente que é mais pra aparecer, que é legal, do que Sim. realmente gosta ou que defende aquilo. Tem de tudo, Tem não de tem? tudo, tem de tudo. A gente fala, olha, tem gente que quer realmente só aparecer, aí a gente fala, não tem problema, ajudando de verdade, pode aparecer, tá tudo bem. Deixa eu E aparecer. quando, por outro lado, tem gente que é muito genuíno, que a gente tem um patrocinador que tatuou a nossa onça no braço. Mentira! Fala o nome do Eu vou falar, é merece. o Benny Rossetti. Maravilhoso! Ele é maravilhoso. Que até fiz a campanha. Ele é Gente, maravilhoso. total. Posso Você falar? acredita? Eu falei, foi um casamento com a Ampara, você tem noção disso? Maravilhoso. Ele tatuou ela no braço, ele falou, eternizei a Que, Gaia. aliás, vocês podem comprar lingeries. Sim, Conta da biquínis. estampa. Isso, existe a campanha chamada Life Print, que pega a estampa da onça, cuidada Original. pela Ampara, exatamente, a estampa original. É a primeira animal print certificada do mundo, inclusive essa ideia A minha ganhou… máscara, amor. Eu sou no tiro da minha cara, mas eu preciso de outras agora. A gente te manda, Tá a gente te bom. manda. Porque Não, é a vou comprar porque eu primeira… quero ajudar. Por favor. É. É a primeira animal print certificada do mundo, ganhou prêmio em Cannes. Então é uma ideia incrível que levou a estampa. Porque você parar pra pensar, a indústria da moda usa a estampa de onça há centenas de milhares de anos Sim. e nunca pagou direito de uso de imagem por isso. Pra quem não sabe, quando você usa as manchas dessas onças, você tá usando a identidade, porque é como se fosse a nossa impressão digital. Como que é? Não pera, é- não tô- As manchas das onças É direito autoral. não existe uma igual à outra. É igualzinho a nossa impressão digital. Pra você ter uma noção, os guias do Pantanal, eles batem o olho Eles e eles sabem qual é. sabem a combinação de manchas. É fulana, é ciclana, essa é tal onça. Eles sabem de olhar, é a coisa mais impressionante do mundo. Então, quando você tira o print dessa estampa e Você não você queria mais sair de usa, lá, né? você tá usando a identidade. É isso. Você tá usando a identidade dela. Você tá pagando direito de uso de imagem por isso? Então, vamos convidar o mundo da moda a pagar direito como se fossem royalties mesmo. Que maravilhoso! Maravilhoso, maravilhoso. E aí, muitas empresas do mundo da moda entraram,
fizeram a estampa original e estão contribuindo com o nosso projeto do Pantanal. Então, da pessoa compra, Isso. o dinheiro revertido é todo Isso, feito… é 100% da renda dessa coleção especificamente. Então, tá ajudando, já faz 2 anos que existe esse projeto. A gente tem também as onças de cativeiro. Então, começou com as onças de cativeiro, que infelizmente não podem ser soltas, mas são cativeiros de 10.000 metros quadrados. Sim. Ou seja, é um mega pedaço de natureza, onde elas vivem com uma dignidade, né? Sim. Já que elas, infelizmente, vão viver presas para sempre. E aí, desde o ano passado, a gente começou a pensar nas onças de vida livre, né? Que é Que é de vida… justamente Aquela que você vai… as selvagens, exatamente. Que aí é pro nosso projeto nessa área do Pantanal. Então, agora nós temos Maravilhoso. esses 2 braços que são apoiados por essas empresas maravilhosas que entraram com a gente, acreditaram nessa ideia e estão nos ajudando muito. A caça é proibida, mas é uma ignorância absurda o que eu acho. É uma coisa realmente que eu nem sabia. Que ainda tem até hoje gente que acha legal, gente. Posso falar? Ó, eu vou até falar uma coisa errada, mas aquele gringo até que tava lá com a onça, que depois morreu. Juro por Deus, eu não sou uma pessoa ruim, mas eu falei, bem Ali do feito. retorno. Ai, bem feito. Podia ter morrido antes, pra não fazer tanto mal. Ai, é tão feio. Fazendo hora extra na terra, né? Amor, porque eu acho que gente que faz isso por prazer não merece viver entre sociedade. Pronto, falei, eu posso ser ruim, posso estar Não. sendo então, mas eu acho. É Pronto, isso. acabou. Alguém que faz um mal pra idoso, pra um animal, pra uma criança, tem que queimar no inferno, não pode viver em sociedade. Não, e que Não entenda isso como esporte, ou que tenha prazer em ver um animal sentir Amor, dor, que isso, eu não dar um consigo entender. tiro. Não consigo, eu sei que Isso tem é gente que tem doente. Eu sei sádico. que tem gente doente, que tem tratamento, que tem que se tratar. Mas isso não é um hobby, não é um prazer. Quando você mexe com… Ninguém quer estar ali, concorda? É uma psicopatia. Primeiro que a arma, por si só, ela já é algo muito polêmico e delicado, né? Quando você fala de uma pessoa estar armada, né? É um assunto polêmico, é algo que, assim… É uma discussão à parte. Exato. E que, assim, já existe uma violência tão grande, né? Sem a utilização do indivíduo armado, Sim. né? Agora, quando você pensa… Eu vou fazer isso… vou atirar por esporte, por prazer, por hobby, né? E pensar na possibilidade de existirem fazendas onde os animais são criados para caça… Aí eu vi isso no Brasil, eu nem sabia que podia aquilo. São alguns projetos de lei que estão tramitando para legalização da caça, inclusive de animais silvestres no Brasil. Porque existe a caça de subsistência, que no caso Desculpa. são pessoas que utilizam-se da caça para sobreviver e que, infelizmente, muitas nem é para a exata sobrevivência, é camuflada essa questão, né? Porque hoje em dia as pessoas têm muitas das pessoas têm acesso a outro tipo de alimento, que não tem a necessidade da caça. Tem a caça de Gente, controle… mas ninguém vai caçar um negócio… Desculpa, hoje em dia, um bicho silvestre vai matar um porco que mora em casa, que eu acho… Sim, ou uma Mas galinha. não tem problema, aham. gente, matar pra comer. Sim. Eu não sou contra. É que quando você fala sobre um animal silvestre que pode estar ameaçado, né, que tem toda uma necessidade de existência para o equilíbrio de biodiversidade, é um assunto muito mais complexo, né? Então, você fala de espécies que muitas delas estão sendo levadas à extinção em alguns biomas do Brasil pela questão da caça. E quando você fala sobre caça de controle, por exemplo, o javali, né, ou o javaporco que foi introduzido para carne no Brasil e que descontrolou porque um escapou e começaram a proliferar. Será que escapou mesmo? Fizeram isso pro negócio, entendeu? Óbvio que existe isso intencionalmente, porque quando você fala sobre a caça de controle, Ele parece justamente… um Hakuna Matata. Não, e assim, qualquer animal que passar, você acha que ele vai atirar só no animal que ele tá pensando em controlar de uma forma muito velada e camuflada? É claro que não. Isso acaba sendo uma vitrine, A né? gente viu lá na reportagem, inglês fiquei ver. chocada. Não, é muito absurdo. É Deveria muito ser… absurdo. Mas a pena também, né, pra isso é muito branda, não é? Muito branda, de uma forma geral. O que ninguém vai preso? Vai ou não? A lei de crimes ambientais no Brasil, infelizmente, ela é muito desconhecida, inclusive por parte dos profissionais que deveriam saber e deveriam atuar. Exato. Então, para você ter uma noção, se você vai fazer uma denúncia relacionada à fauna, seja ela a fauna doméstica ou seja ela a fauna silvestre, a gente sempre recomenda: imprima a lei de crimes ambientais. Chegue com a lei impressa. Às vezes eles não sabem. Precisa saber e fazer valer essa lei. Nós temos uma legislação, uma lei, a lei de crimes ambientais, ela é muito bem escrita, né? E ela já teve alteração em relação ao tempo que se leva de
Pena. pena, exato. Que antes a pessoa não ia presa. Então, essa pena ela foi aumentada, né? Graças a toda uma movimentação, um advocacy de organizações e de alguns deputados que estão agindo em prol dos animais. Então, essa mudança aconteceu no estado de São Paulo. Isso precisa ser replicado para o Brasil, né? Então, Óbvio. se a gente fala de um estado que existe a delegacia específica, né, que são as delegacias ambientais. Em lugares do Tem Brasil número? onde isso nem existe, Tem número para uma então, ela delegacia? é diferente para cada estado. Então, são algumas iniciativas que Olha, eu nem acontecem. sei o número. Pois é, que existe por parte do público que pressiona. Hoje, por exemplo, em São Paulo, você imagina, são 4 vereadores da causa animal. Olha a representatividade na cidade de São Paulo. Isso é o quê? É o eleitor que botou essas pessoas ali. Porque, mais uma vez, a consciência das pessoas está mudando, Sim. né? Então, Eu se a gente escolho fala. assim. Então, caramba, é uma mega representatividade. Agora são 4. E agora eles se unem. E dentre eles estão os mais votados. Então, eles se unem para conseguir implantar projetos. Aí é possível. Porque quando você tá lá sozinho, é Não muito vai. difícil você colocar qualquer coisa Não vai. que seja, né, para beneficiar os animais quando você tá falando que pro humano tá faltando, né? Então, mais uma vez, a gente só consegue com representatividade, a gente só consegue com a pressão popular, a gente só consegue com leis sendo aprovadas. E aí, sim, São Paulo acaba servindo de exemplo para o resto do Brasil. A partir do momento que você mostrou que é possível, né, os outros estados começam a replicar, os outros estados começam a querer fazer igual, porque estão percebendo que as coisas estão mudando. Giane, quando você fala, hoje existe uma marca, tá? Uma marca de um banco, uma marca grande, que cria um projeto onde 8 principais causas estão envolvidas. Tem causa de idoso, causa de educação, causa de crianças, causa de meio ambiente, causa de animais. Adivinha quais são o primeiro e segundo lugares escolhidos pela população para serem beneficiados? Causa animal. Por quê? E aí tem gente que faz aquilo que você fala. Poxa, mas é uma inversão de valores, né? Eu falo, sabe o que está acontecendo? É justamente o contrário, é uma ampliação. E a Exatamente. gente tem uma tendência a potencializar e falar com mais fervor sobre aquilo que a gente está aprendendo agora, sobre o que a gente está começando a assimilar. Então, é o que aconteceu, né, quando você compara que uma pessoa morreu no supermercado e um cachorro morreu no supermercado, que a repercussão do animal foi maior do que a da pessoa que morreu, né? Claro, não tem como você dizer isso tá certo, não, né? Porque realmente Nenhum dos dois nenhum tá dos dois. certo. Tá complicado isso. Mas eu acho que a gente tende a exagerar para depois equilibrar. Sim. Então, esse movimento está acontecendo. E tem empresas, e tem políticos, e tem gente de representando todos os setores que estão cientes, estão de olho nisso. Agora, o nosso papel, o nosso dever é cobrar. Sim. É fazer com que as ações realmente aconteçam e que elas sejam efetivas. A gente tem que finalizar. A última pergunta, assim, tem algum incentivo do governo para as empresas que podem ajudar, por exemplo, alguma coisa, um pedaço desse imposto que eles pagam para, em vez de colocar em algum lugar, poderia ter, né, um incentivo para as empresas ajudarem. Deveria, e Que é infelizmente imposto, amor, é muito imposto, é muita é grana ali, muito. Pois entendeu? é. Infelizmente não. E agora 1%. pois é, eu vou te Já dizer tá uma ótimo. coisa, que você vai ficar de cabelo em pé. Imagine você que, para uma empresa te doar alimento, te doar medicação, te doar vacina, ela paga mais imposto para te doar do que para destruir, do que para incinerar. Isso é ridículo. Você tem noção? Quando você fala isso para as pessoas, elas falam: "Como Ela assim? ela É sério melhor isso?" jogar fora do que dar para alguém. A empresa incinera, destrói, porque a burocracia e os impostos sob a doação são enormes. É uma outra coisa para ser revista e a gente pedir, porque isso é ridículo, gente, Muito, desculpa. muito. Então a gente Um a absurdo. gente já se uniu com organizações fazendo esse advocacy, tentando fazer com que as coisas mudem. Porque eu escuto isso de indústria farmacêutica: "Juliana, eu tenho 80.000 doses de vacina para te doar, mas é tão caro para eu te doar que eu vou ter que incinerar". A gente chora, a gente chora. E vacina, gente, é uma coisa muito importante. Teve um Muito. controle, essa coisa. Teve um problema de raiva, né? Porque eu lembro Sim. quando eu era pequena, óbvio, é caro, mas a prefeitura passava, mês do cachorro louco, que eles falavam, Pois é. e passavam nos cachorros de Uhum, pessoas. Que é caro, gente, é muito caro. uhum, uhum.
Sim, pra pessoa, Ainda imagina. tem ou não? Tem, não tem? Em São Paulo, a vacina de raiva, Teve uma esse época. ano foi, infelizmente, não aconteceu a vacina Isso gratuita. é saúde pública, gente. Isso é saúde pública. Isso não é um luxo, não é uma parada meio como a castração deveria ser, entendeu? Sim. Iniciativas que deveriam ser Juliana, obrigatórias. se você quiser alguém que vai gritar lá, eu vou junto com você, tá bom? Ó, e eu tenho certeza que muita gente que tá aqui ouvindo e que tá vendo a gente também iria. Então a gente junto, precisando, você sabe que a gente isso. movimenta aqui. É exatamente isso, a gente precisa se unir. Canal, quem quer ajudar, ampara, onde acha, A as gente coisas tá todas, com vai. material lindo, a gente mudou de marca, agora nosso site é um serviço de utilidade pública. Sim. amparaanimal.org.br. Lá dentro tem Ampara Silvestre, tem todas as nossas iniciativas, tem muitos informativos sobre como contribuir com a causa animal ou sobre como se informar sobre o temas assunto. importantes. Então, acesse tanto as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, e o blog também, que é super bacana, que são matérias que a gente atualiza toda semana. Mas o site, especialmente, vale a pena visitar, porque tem muita informação legal. Ai, Ju, nem tem palavras, você sabe, Que quanto eu maravilhoso. amo seu trabalho, acho coisa mais linda. Todas as ONGs que vocês ajudam, olha, precisando, tô aqui sempre. A gente sempre usa E eu ela. quero lá gritar pra fazer alguma diferença também, tá? Pode me usar. Vambora, vamos pra Brasília comigo. Vamos, eu vou lá. Pelo menos fico lá atrás gritando, É isso, igual vamos lá. louca. Vou com o maior prazer, vou de onça ainda, ó. Obrigada, Sou linda, eu que amor. agradeço. Agradeço demais. Paixão, Toda ó. a sorte do mundo. Nosso Instagram, Close Certo, _podcast. YouTube é aqui, você tem que apertar o sininho e se inscrever. E no Spotify é Close Certo com Giane. É só Giane, é isso? Você me apagou, Albertone? Acho que é só Giane, tá? Eu tô falando errado até hoje. Desculpa. Amei, de paixão, Também, amor. muito. Sempre. Muito. Tem Seu muito pra apoio falar, olha. É muito importante. Você vai voltar aqui que tem muita coisa pra gente falar ainda, tá? Muita, né? Nossa. É um assunto que não tem fim, amor. Rende não tem muito, fim. né? Ainda bem. Não, obrigada pela abertura e obrigada por todo o apoio que você dá. A sua voz Aqui, ó. reverbera e isso faz toda a diferença para que a gente consiga ter mais alcance. Se eu puder ajudar, tô aqui. Eu sei disso. Quero aprender mais e mais. Sua linda. Obrigada. Obrigada a você.